Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live, com a pregação de hoje, desse domingo. Nós temos feito uma série de parábolas de Jesus, com o objetivo de levar o Evangelho mais puro, mais simples possível para todos aqueles que queiram receber a palavra de Deus diretamente, de Jesus. Eu entendo que a palavra que tem que ser pregada é a palavra viva, aquela que Jesus viveu, deixou para nós, e é assim que a gente edifica, nos edificamos espiritualmente, edifica nossas vidas, e nós podemos também edificar aos outros, caminhando por aquele caminho que Jesus falou que é estreito. Então a gente precisa se alimentar da palavra, precisa ter essa ligação, com a palavra de Deus, que é Jesus. E a gente precisa então entender cada vez mais e cada vez mais essa intimidade, com Jesus, no sentido de saber, o que ele, para que ele veio, como ele viveu. Ele foi a encarnação da palavra de Deus, a encarnação viva. Ele é o Verbo encarnado. Então, entender, na verdade, as palavras que Jesus fala, o espírito com o qual ele era presenciado, o próprio Espírito Santo também, que estava com ele desde a criação do mundo, ele também com Deus. Ele se fez gente aqui e ele habitou entre nós e deixou para nós muitos ensinamentos, e muitos deles nesta forma de parábolas. É claro que ele deixou ensinamentos de vida também, o jeito como ele viveu, o jeito como ele andou, as coisas que ele fez, relatadas para nós através dos 4 evangelhos que nós temos nesses 4 livros, pelo menos, relatos da vida de Jesus aqui na Terra. Então nós podemos sempre nos ter como referência, os escritos para nós podermos chegar verdadeiramente à palavra, que é Jesus. Então é interessante como que o que está escrito é uma letra, é o que foi grafado ali sobre a verdadeira palavra de Deus. Então, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela com certeza registrou a vida de Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. Então a gente tem que entender cada vez mais e cada vez melhor quem é Jesus e o que ele representa para você e como ele pode, na verdade, transformar a sua vida. Amém? Então nós vamos começar hoje com a parábola do rico insensato, que está em Lucas 12. Então é interessante como eu tenho colocado essas séries de parábolas, eu encontro cada vez mais um tema recorrente. Então, na semana passada, eu falei sobre o administrador astuto, e a gente viu então que Jesus contou ali uma parábola, sobre um cara que eu chamei de o nó cego, porque ele era desonesto, E aí Jesus teve até que explicar para os discípulos, eu não estou falando para vocês serem desonestos, Inclusive ele explicou muito bem o que é ser honesto, o que é ter honestidade e fidelidade, que é outra palavra encontrada. Falou sobre integridade, falou sobre você ser íntegro. Então nós temos ali uma parábola que não elogia a desonestidade, mas elogia a astúcia. E aí eu procurei explicar o melhor que eu pude sobre o que é essa astúcia. E resumindo, em última instância, a astúcia dele era o seguinte: saber fazer o bem. E é interessante como em muitas parábolas, em muitas comparações e metáforas, Jesus também fala isso. Que os homens, sendo mauzinhos como são, sabem fazer o bem. Esse nó cego, ele também sabia fazer o bem. Muitas vezes para benefício próprio.
E Jesus então chama atenção ali para os filhos da luz e fala: e vocês? Vocês sabem, né, fazer o bem segundo, né, o coração que agrada a Deus, né, que é o coração generoso, que é o coração com misericórdia, que é o coração em paz, que é o coração alegre, né, que doa alegremente. E fazendo isso, né, comparando com o nó cego, você vai ter um abrigo, você vai ter uma morada no céu. Né? E, como eu já tinha falado também sobre a parábola do Lázaro, né, que foi para o céu, então fica aqui uma sequência de parábolas que falam muito da vida espiritual, falam muito da relação, né, do seu coração e da relação com Deus, o que agrada a Deus, o que não desagrada, o que desagrada a Deus. E como Jesus, na verdade, falou muito sobre essas coisas. Né? Então o tema é recorrente. Né? O tema de hoje, mais uma vez, é a parábola do rico insensato. Né? Eu falei também na parábola anterior que essas riquezas, né, essas riquezas têm a ver com o que a gente chama de mordomia, ou o administrador, o que você administra, o que Deus te deu para você administrar, o que é teu. Né? E com isso que é teu, e com isso que te foi dado por Deus, você deve procurar fazer o bem, que é isso que agrada a Deus. Você não deve procurar, com isso que foi dado por Deus, acumular para o seu bel prazer. A palavra do rico insensato é muito parecida. Né? Vocês vão ver, logo no começo, eu vou colocar aqui o contexto. Tá? O contexto da parábola, como eu sempre coloco, né? São algumas frases, talvez, que Jesus falou um pouquinho antes. Né? Um pouquinho antes, então, de falar a parábola, alguém na multidão, né, chamou e disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Qual que é o assunto aqui? Dinheiro. Dinheiro, propriedades, posses. Né? Coisas típicas de uma herança. Né? Herança no sentido que o mundo fala sobre herança e sobre aquilo que você deixa como legado ou aquilo que é passado para frente, né? De pai para filho. Nesse caso aqui, não sei, vou especular, talvez o pai tenha falecido, né? E deixou a herança. E agora você tem o quê? Dois irmãos brigando. A coisa mais comum nesse mundo. Por quê? Porque o dinheiro está envolvido. E o dinheiro estando envolvido, ele causa esse caos. Né? Por que que meu irmão não divide a herança comigo? É muito interessante. Então Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Não sou eu que vou falar para o seu irmão te dar o dinheiro, e nem sou eu que vou dizer para você, né, que você tem direito de receber ou não. Por quê? Porque ele já estava vendo ali a condição e o fundamento do que estava acontecendo nos corações. Ele então disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus, então, quando foi chamado ali por uma pessoa dizendo: Fala para ele dividir a herança comigo. Jesus falou: O que isso vai fazer de bem para você? Acho que nem isso Jesus está preocupado. De que ele receba bens materiais.
Mas ele está preocupado com a situação também pelo seguinte: tem um irmão ali que não tá querendo dividir. Não está querendo dividir. Então, ele está sendo ganancioso. Está simplesmente ignorando a vida do outro. E que talvez tivesse direito. Né? Jesus não entrou nem nesse mérito, mas ele viu que tem o quê? Tem um coração ruim ali. Tem um coração ganancioso. E já disse, cuidado com isso. Tá? Então eu não vim aqui para dizer quem está certo e quem está errado, mas eu vim aqui para salvar vocês desse buraco. O buraco da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus, né? Por isso que eu gosto dele. Então, esse era o contexto. Então, Jesus contou esta parábola. Parábola de hoje. Parábola do rico insensato. Que é esse o título que aparece na Bíblia. Né? Deus não. Jesus, quando falou isso, não deu título. Ele simplesmente estava dizendo, né? Viu essa situação de ganância, né? Entre um irmão e outro, e disse o seguinte, então, contou a seguinte parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. A safra daquele ano foi espetacular. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. A safra foi abundante e foi tão grande que ele não tinha lugar, não tinha mais lugar para guardar. Não tinha mais aonde colocar mais safra. Então, pensou, como o homem rico que pensa, já sei o que vou fazer. Lembra do plano do nó cego? É sempre assim, Jesus sempre fala, não, o pessoal daqui desse mundo, os filhos das trevas, sempre tem um plano, uma ideia, né? Fantástica. Só a gente não sabe se essa ideia é, na verdade, alinhada com a vontade de Deus. Não é verdade? Então ele não tinha mais aonde armazenar a colheita. Ele falou o seguinte: tem um plano, eu sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então veja só, já tenho, está transbordando o meu celeiro, a minha safra foi abundante, muito maior do que eu esperava, e eu não tenho como acumular. O meu plano, a minha ideia é acumular mais. Vou destruir o celeiro velho, construir um maior. Não é bem típico mesmo de quem tem e cujo coração quer acumular? Por quê? Porque está orientado pelo coração dele. Esses planos, né? Então a gente fala, não, os planos, as ideias são do homem, mas a gente submete a Deus. A gente submete a Deus. Por quê? Porque se deixar pelos planos dos homens, é isso aqui que acontece. Né? Deus te abençoou com uma safra acima das suas expectativas. O que você faz? Acumula mais. Né? Essa é a parábola.
Jesus estava contando exatamente essa parábola, tá? Para dizer o seguinte: isso não agrada a Deus, tá? Mas ele não chegou lá ainda. O rico que tem esse coração, né? Jesus está falando, tá? O rico que tem esse coração de acumular, ele dá um tapinha nas costas depois de ter feito isso, depois de ter aumentado o celeiro para caber mais, ele ainda dá um tapinha nas costas e faz o seguinte: direi a mim mesmo, que beleza, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse em paz. Coma, beba, alegre-se. Ele fica alegre, fica descansado. O coração dele fica em paz. Por quê? Porque é ali que está o coração dele. O coração dele está nas riquezas que ele possui, que foram dadas por Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Jesus sabe disso, eu e você sabemos disso. O rico muito possivelmente sabe disso. Ele só quer ignorar. É melhor. Melhor ignorar. Por quê? A riqueza quer que ele acumule mais riqueza. É assim que é o dinheiro. Então, Jesus dá o parecer, então, né, dessa situação, dizendo o seguinte: contudo, ele estava contente, ele já estava ali, né, desfrutando, comendo, bebendo, estava alegre, realizado. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, você não tem sensatez, você não está agindo de maneira lógica. Olha só, ele nem está falando de homens espirituais aqui. Você não está agindo de maneira lógica. Sabe por quê? Esta mesma noite, sua vida será exigida. Mais uma vez, você vai morrer. Lembra da parábola do nó cego? Eu falei sobre isso. Ele foi demitido. Eu falei assim, pois é, o filho da luz não presta atenção, né, na seriedade da situação. Por quê? Porque você vai morrer. Você também vai morrer. E ele falou para o rico, insensato, tá? Usa a tua mesma lógica e pensa no seguinte: você vai morrer. Então, quem ficará com o que você preparou? Você? Você vai estar feliz com o que você acumulou nessa vida e não levou nada depois da morte? Ou você está feliz agora que você deixou dinheiro para os seus filhos, que vão agora, veja bem, estou extrapolando de novo, porque ele com um coração desse, duvido que ele tenha um filho com um coração melhor. Perdão, podem ser convertidos, inclusive, eu acredito nisso. Mas ele deixa a riqueza dele, por uma pessoa que acumula, deixa para o filho, o que o filho faz? Briga, passa o irmão para trás, quer acumular também, tem o mesmo coração, tem a mesma iniquidade, tem o mesmo caminhar neste mundo, fora dos caminhos de Deus, que Jesus já falou. A iniquidade das riquezas desse mundo. Quanta gente passando por aí, só acumulando, só querendo acumular. E deixando esse legado para os filhos também. Só querem acumular. Aí o filho
do Pai, eventualmente, é aquele cara que perguntou para Jesus: fala para o meu irmão dividir comigo. Fala para ele dividir comigo. Jesus está praticamente dizendo: vocês não sabem de quem vocês são filhos. Eu não precisaria falar para ele dividir com você. Se ele fosse filho da luz. Se ele soubesse que Deus não se agrada do que ele está fazendo. Eu não precisaria fazer isso. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim aqui para salvar o seu coração. Para contar essa parábola aqui e dizer para você: você vai morrer. E dizer mais: assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. E aqui ele chaveia agora para o seu cuidado da sua vida espiritual, para o seu cuidado de caminhar nos caminhos que Deus quer que você caminhe, para que você tenha uma morada celestial, como o nó cego. Ele falou: filhos da luz, sejam astutos, façam o bem para terem morada com Deus. O que acontece com quem guarda riqueza para si mesmo e não é rico com Deus? Insensato. Insensato. Falta de gratidão. Falta de generosidade. Falta de misericórdia. Tá junto. Por quê? Porque o coração dele foi de fazer planos de aumentar o estoque. Esse que era o plano dele. Jesus falou a parábola exatamente por isso. Você nota no raciocínio e no comportamento da pessoa que ele não tem um coração generoso. Me lembro no Brasil, há muito tempo atrás, houve foi notícia, por isso que me chamou a atenção, produtores de um estado tiveram uma grande safra de tomate. Grande. Foi safra de tomate que não acabava mais. E estavam com um problema na distribuição e no custo da distribuição e o preço de venda, que praticamente não estava valendo a pena eles venderem para o Ceasa, centro lá de distribuição de comidas, né? de bens, de produtos. Sabe o que eles fizeram? Levaram para a cidade e distribuíram para todo mundo. Eu vi isso. Por quê? Foram sensatos. No mínimo. No mínimo sensatos. Veja bem. Deus me deu. Eu não vou ter benefício nenhum com isso aqui. Tá? Deixa eu beneficiar alguém. Com certeza muita gente naquele dia foi beneficiada. Fizeram o bem. Mas isso tem que estar no coração da pessoa. Por quê? Porque em contrapartida, já vi outra situação. Onde acho que era um produtor de galinha que teve também esse problema de comercialização, custo de produção, entrega, né, para o abate, alguma coisa. Não valia a pena, sabe o que ele fez? Matou todas as galinhas e pôs fogo. É uma solução. Será que pelo comportamento dele dá para eu mais ou menos ter uma sensação de onde é que está o coração dele? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Então, veja bem, não teve assunto mais importante para Jesus do que ele falar sobre esse caminho que leva a Deus, que agrada a Deus, com relação às riquezas. Sim, Kodato.
todas as riquezas. Sim, todas as riquezas. Mas a gente sabe como o dinheiro, hoje em dia, é o valor universal de troca. Portanto, tomate vira dinheiro que compra galinha. Galinha vira dinheiro que compra tomate. Tá? Muitas vezes eu posso explicar para vocês a parábola, posso dar exemplos para vocês de tomate e de frango, mas no fundo é dinheiro. Como dizem os americanos também, tempo é dinheiro. Então, se a gente falar riquezas, tá? Incluam aí fortemente o dinheiro. Eu considero também riqueza sabedoria, inteligência, saúde. Por quê? Porque eu sei que vem de Deus. São riquezas, com certeza. E entram no aspecto de mordomia. Mas Jesus atacou bastante o ponto fundamental do dinheiro. Do dinheiro. Lembrando no final da parábola do administrador astuto, o conselho que Jesus disse para os filhos da luz. Usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos e desta forma, quando ela acabar, a riqueza ou o vento favorável que você teve nessa safra, ou a morte que vem também. Então, quando isso aí acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, aquela pessoa que recebeu o tomate serve de testemunho perante Deus de que aquela pessoa tinha um coração generoso. Mais uma vez, a ênfase em que nenhum servo, e Jesus está falando na época de servo, eram escravos, tinham seus senhores, a gente sabe disso, mas ele está sendo muito claro aqui, que você e eu, e filhos da luz, e filhos das trevas, tem um problema de servidão e de dizer que eu sou filho do rei, eu sou do Deus Altíssimo, eu sou de Jesus. Se você diz isso, preste atenção. Preste atenção, porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Muito, muito claro. Né? Então ele contou essa parábola, estava no contexto de dividir riquezas. Aí ele contou a parábola do rico insensato, né? Cujo coração está na acumulação. O coração está na acumulação. Celeiro maior. Colocar mais safra lá dentro. Aí eu fico tranquilo. Aí eu durmo bem. Aí eu durmo alegre. Que tristeza, né? Que tristeza. Aí, eventualmente, você chega para mim e fala assim, pô, Kodato, mas é muito radical. Pode um rico entrar no reino de Deus? Porque a gente não pode deixar de segundo plano aquilo que Jesus deu tanta importância com uma, duas, três, muitas parábolas, muitos ensinamentos e diretivas. Façam isso, façam o bem. Usem as riquezas para o bem.
Não acumulem. Acumulem no céu. Acumulem coisas boas para os irmãos. Façam o bem entre vocês. E isso vai servir de testemunho para vocês. Pode um rico entrar no reino de Deus? Eu vou responder com as palavras de Jesus. Mateus 19, 23, 24. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que é impossível, mas ele está praticamente dizendo o seguinte: é preciso um milagre para que isso aconteça. E o milagre é exatamente esse. É para isso que Jesus veio. O milagre é a conversão do coração. É possível um rico entrar no reino de Deus? É possível. É possível. Eu fiquei intrigado porque em Lucas 11, Jesus faz uma referência. Eu vou ler para vocês aqui. Ele estava falando sobre. Na verdade, ele estava comparando ali, né? Mais uma vez, filhos da luz, filhos das trevas. Quem que vai ser condenado? Né? A condenação é essa, é a verdade se revelando, né? E ele diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e ela condena os homens dessa geração. Quem são os homens dessa geração? Ele está falando ali com os fariseus, né? Ele está falando ali com as pessoas que vinham fazer perguntas para ele e falar sobre dinheiro, e ele falava, você tem que ser generoso, e ele falava essas coisas. Ele falava, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E os fariseus ficavam irados. Irado, claro. Não tem um que não fique irado. E o cara do celeiro também, ele fala assim, não, esse cara é louco. Que o celeiro é meu, ganhei aqui a safra, eu vou ficar mais rico. Que negócio é esse? De servir a Deus. Então ela fala assim, a rainha do sul se levantará e condenará os homens de geração. Pois ela, a rainha do sul, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão. Quem que é maior que Salomão? Jesus. Mas é interessante porque Jesus deu várias dicas aqui. Ele falou que a rainha do sul condena o pessoal dessa geração. Eu falei assim, por quê? Quem era a rainha do sul? Rainha do sul também chamada de rainha de Sabá. Né? Eu vi também na nomenclatura rainha de Shibá. Shibá e V, B e V é muito parecido, né? Me parece que na literatura vai dizer que ela é Shiva. Shiva, uma rainha super rica da Índia. Da Índia. Nós estamos falando aqui do Oriente Médio, né? A região onde Jesus está. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E por que ela está agora servindo de condenação aos homens dessa geração? Fiquei curioso. Eu fui dar uma olhada na história da rainha de Sabá. Isso encontra-se em 2 Crônicas 9 e é repetido em
1 Reis 10. É muito interessante porque os dois livros relatam basicamente a mesma coisa. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Interessante. A rainha Shiva, rainha de Sabá, e a palavra é a rainha do sul, né, também traduzida assim, foi a Jerusalém, carregado de especiarias. Mais uma dica de que era da Índia. Né? Lembra a Índia? Caminho das especiarias. E grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela veio cheia de, a gente vai ver, presentes. Né? Porque ela trouxe presentes. E o que ela queria? Ela queria fazer perguntas difíceis. Ela tinha alguma coisa. Veja bem, ela viajou, né? Ela ouviu falar que Salomão era esse rei, né? Que tinha um Deus, né? E que ele era muito sábio e muito magnânimo, vamos dizer assim. Ele tratava bem os empregados, ele tratava bem todo mundo. O texto descreve, inclusive, isso, que ela ficou impressionada, né? Com as roupas que os servos dele tinham. Eles eram pessoas, você via que era de bom trato, né? Eram bem tratadas. Ele certamente não metia chibata, né, nos servos dele. Ele era um homem íntegro, um homem cuja sabedoria está relatada, que a gente sabe, ou é atribuída pelo menos, no livro de Eclesiastes, certo? E ela foi então ali para perguntar coisas para ele. Vamos chegar então, vamos seguir o raciocínio. Passou a historinha, ela no final, ela recebeu todas as informações que ela queria, ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro. 4.200, 4 toneladas de ouro. E grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas e tais especiarias como as que a rainha Shiva deu ao rei Salomão. Deu. Por quê? E a única dica que fica do porquê é essa outra frase. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Muito mais do que ela tinha trazido? Quer dizer que ela deu 200 quilos de ouro, 4.200 quilos de ouro, e voltou com 8.000? Porque ela deu e ele deu? Eu acho que não é esse o sentido. Por quê? Porque depende do que ela queria. Ela levou tudo o que ela pediu e muito mais. O que ela veio buscar? Ela veio buscar a sabedoria de Salomão. Certamente ela tinha aqui no coração um desejo de discernir essa vida, de saber coisas que Salomão sabia. E eu vou mais uma vez ousar aqui pular para o livro de Eclesiastes para falar sobre coisas que Salomão sabia, que pode ser que tenha convertido o coração da rainha Sabá, que fez com que ela agora fosse juízo para os homens dessa geração. Eu acredito que Jesus falou que a rainha de Sabá está com Deus. Que a rainha de Sabá se converteu dos seus maus caminhos e se tornou uma pessoa talvez segundo o coração de Deus, porque ela escutou a Salomão.
que era um homem de Deus. Então eu fui a Eclesiastes, peguei um trecho da sabedoria de Salomão. Talvez ele tenha dito isso aqui para a rainha de Sabá. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais será satisfeito com os seus rendimentos. E ele falava, isso não faz sentido. Isso parece loucura. É insensato. Quando aumentam os bens, também aumentam quem os consome. E que benefício traz os bens a quem possui os bens, senão um pouco de alegria aos seus olhos? Ele está falando o seguinte, que alegria que você tem em ter o bem e dali a pouco ter um pouco mais de bem e mais bem. Que alegria há nisso? Sabedoria. Aí ele fala isso, o sono do trabalhador é leve, é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Praticamente na sabedoria dele está dizendo, olha, ele pode até ter fome, tá? Mas o sono é leve. Contrastado com a fartura de um homem rico, não lhe dá a tranquilidade para dormir. Salomão. Discernindo aqui o que é fazer o bem com riquezas. Ele tratava bem os seus servos e com a sabedoria dele, ele praticamente, vamos dizer assim, converteu a rainha de Sabá. Que Jesus falou depois. Ela serviu e servirá de condenação para vocês. Ela é mais generosa do que vocês. Por que ele está falando isso? Porque ele descreve, agora, quem está aqui é maior do que Salomão. Sou eu, Jesus, que estou te falando isso. A rainha de Sabá foi para o céu porque pegou a essência do que é lidar com riquezas e fazer o bem com Salomão. Agora estou eu aqui falando para vocês como lidar com as riquezas desse mundo. E vocês não se convertem. Por isso, a rainha de Sabá vai servir de condenação para vocês. Ela aprendeu de Salomão. Vocês não aprendem de mim, que estou aqui dizendo para vocês que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, porque vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Simples assim. Jesus falando. E os filhos da luz dizem amém. Como ele ressaltou no final, né, ali da parábola do administrador astuto, filhos da luz, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, para fazer o bem, não para acumular. O coração daquele que acumula não é segundo o coração de Deus. De forma que quando a riqueza acabar, ou quando essa vida acabar, esses amigos, essas pessoas para quem você fez bem, elas vão estar lá te recebendo na morada celestial. Elas vão estar lá como juízo, não para te condenar. Ou para te condenar. Usem as riquezas desse mundo para fazer o bem.
Essa é a palavra de Jesus. E ele foi muito claro nos avisos dele. E por que que rico é muito difícil entrar no reino de Deus? E por que que a riqueza tem essa magia sobre o coração das pessoas? Por que que ela transforma um coração que poderia ser generoso num coração que gosta mesmo de acumular? Que torna uma pessoa que poderia ser sábia numa pessoa que é insensata. O mundo está cheio de insensatez. Cheio de insensatez. E a palavra de Jesus tem que ser pregada. E é por isso que eu estou dizendo isso para vocês. E é difícil um rico entrar no reino de Deus, mas não é impossível. Desde que haja o quê? Desde que haja conversão. Conversão do quê? Do coração. Conversão do coração. Que o coração seja generoso, que o coração seja misericordioso, que o coração faça o bem, que o coração esteja interessado a cada dia em ter alegria por ajudar alguém, por fazer o bem, não por acumular, não com planos de aumentar celeiros. Isso é insensato. E o mundo está caminhando segundo essa iniquidade e as riquezas e as iniquidades deste mundo. Jesus falou há 2000 anos atrás. E eu acho que eu tenho que continuar pregando sobre isso. Porque, do meu ponto de vista, só um milagre para fazer realmente esse mundo um mundo segundo aquilo que Deus quer. E a gente falar que realmente Ele está reinando. Quando a gente fala do reino de Deus, é quando essa palavra reina no coração. Amém? Quero deixar então vocês com essa palavra hoje e que Deus abençoe a todos. E tenham todos uma boa noite.